Deus seja louvado. Amém? Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer deste vídeo. E que todos aqueles que assistirem a esse vídeo possam ser ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Bem, hoje eu vou estar falando de um assunto um tanto quanto desagradável, que é o preconceito ou racismo contra a cor e a raça. Perfeito? Este é um assunto que nós devemos saber, conhecer e entender. E para estar esclarecendo esse assunto, eu vou estar falando sobre ele à luz da Palavra de Deus. Perfeito? Para isso, eu vou ler aqui algumas passagens da Bíblia Sagrada. A primeira palavra se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Glória a Deus. Bem, vou também ler uma parte que fica aqui em Romanos, no capítulo 2, verso 9 e 10. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz ao qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, que é o verso 11. Perfeito? Então, já começamos vendo que Deus não faz acepção de pessoas, né? Separação, né? Aquele é uma pessoa boa, aquele é uma pessoa má, por cor ou por raça. Deus não faz isso. Mesmo porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as pessoas. Então, nós lemos aqui pela Palavra de Deus que Ele não faz acepção de pessoas. Vamos agora ver se fazer acepção de pessoas por raça ou por cor, que é o racismo, a discriminação, se isso é pecado. Porque nós vimos no começo agora que Deus não faz acepção de pessoas. Agora vamos ver, para aqueles que fazem, para nós que fazemos, suponhamos, para ver se isso é pecado. E para isso vamos ler aqui a palavra de Deus novamente, em Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 2, versos 9 ao 11. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Santo Deus. Então, agora nós vimos que fazer acepção de pessoas, que é a divisão, cometer racismo e preconceito contra raça e cor, nós sabemos que é pecado. Então, nós entendemos que isso não é agradável a Deus, que a pessoa que faz isso aí, na verdade, estão cometendo pecados, estão se distanciando de Deus ou estão totalmente distantes de Deus. São pessoas perversas, pessoas cruéis, pessoas que são inimigas, tanto do semelhante, né, que ele está cometendo um preconceito, quanto inimigo de Deus. E nós sabemos que os inimigos de Deus não prevalecem contra ele. Perfeito? E também não herdarão a coroa da vida eterna. Então, para essas pessoas que cometem racismo, preconceito, há uma pena muito grande. É algo muito sofrido. A condenação eterna por conta de preconceito, por conta de racismo. Então, vamos ler também, porque muitas pessoas falam sobre raças.
Ah, tem a raça branca, tem a raça amarela, tem a raça negra, tem a raça preta, tem diversas raças. Cada um fala raça, né? E vamos ver se Deus criou esse monte de raças, criou uma raça num determinado continente, uma outra raça em outro determinado continente. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. E para isso vamos voltar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Vou ler novamente. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Glória a Deus. Então nós vemos com isso que Deus criou um homem, e desse homem ele criou todas as pessoas da face da terra. Nós que conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós sabemos que o primeiro homem que ele criou foi Adão e Eva. Ele criou do pó da terra. Nós conhecemos a história lá do começo, que está escrito em Gênesis, é o primeiro livro de Moisés, né? E como Deus criou e soprou o fôlego de vida em seus narizes. E esse homem foi feito alma vivente. E depois, passando algum tempo, Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, decidiu criar para ele uma esposa, uma pessoa que estivesse ao lado dele, né, para ajudá-lo. E aí fez ele cair num profundo sono e tirou uma das suas costelas, cerrou a carne num lugar e dessa costela criou a sua esposa, a sua mulher, que era Eva, né? E daí foi se multiplicando os seres viventes na face da terra. Então nós vimos que Deus criou primeiramente um homem, do homem criou uma mulher, e depois foi nascendo os filhos. E foi gerando a população da face da terra. Agora, com relação à cor, nós sabemos perfeitamente que Deus, ele pode tudo. Não há limite para o poder de Deus. Nós vimos que da mesma forma, ele pode criar pássaros brancos, pássaros amarelos, pássaros negros, cavalos brancos, cavalos pretos, cavalos amarelos, cavalos vermelhos. Ele pode criar leões brancos, leões pretos, leões marrons. Ele pode criar a cor que ele quiser. O poder de Deus não tem limite. E da mesma forma ele criou desse homem, dentro do homem ele colocou, dentro do homem tem o seu DNA, tem as suas partes, aonde, através da sabedoria, do conhecimento de Deus, pode gerar vários homens com diversas cores diferentes. Como, por exemplo, a gente vê lá na África, pessoas negras que não teve contato assim diretamente com branco, assim, na sua geração, que geram tantas pessoas brancas, albinas. Imagina uma pessoa albina, pessoas claras, que casam uma com as outras, vão gerando outras pessoas claras. Eu não estou dizendo que o primeiro casal era negro. Poderia ser um branco e um preto. Poderia ser dois pretos. Poderia ser dois brancos também. Poderia. O que eu quero dizer é que desse homem, Adão, e dessa mulher, Eva, é que descenderam todos os seres humanos da face da terra. Se tiver alguém na face da terra, algum cientista, que conseguir encontrar algum ser humano que o DNA, quando vai fazendo, a pesquisa não vai, quando vai aprofundando, não vai só afinando para uma pessoa. Não tem como. Quanto mais for fazer o DNA, vai vendo que todos são descendentes um do outro. O povo está num debate muito grande. Muitas pessoas que são racistas, brancos que são racistas, que não gostam de gente preta. Mas quando vai puxar o seu DNA,
Pessoas que têm gerações, centenas de anos, milhares de anos, que não teve ninguém da sua família nesse período que se relacionou com o negro. Quando vai fazer esses DNA das suas gerações anteriores, se descobre que ele tem sangue de negro também, DNA negro. Até hoje não conseguiram achar um branco de raça, que fala de raça pura, não tem. Todos são descendentes de Adão e Eva. Todos são irmãos. Mas Deus é sábio. Por mais que o cientista consiga estudar, eles não vão conseguir desvendar todos os mistérios do nosso DNA, que está numa pequena parcela do nosso fio de cabelo, de uma unha nossa, do sangue, da pele, de cada órgão nosso. Cada célula tem um DNA, que é praticamente impossível se desvendar todo. E através dessa ciência maravilhosa, dessa sabedoria maravilhosa de Deus, Ele criou todos os homens da forma como Ele quis, de todas as cores. A questão da língua, nós sabemos também como aconteceu. Depois que teve o dilúvio, o povo desobedeceu a Deus lá no princípio, lá Deus mandou o dilúvio no tempo de Noé, morreu a maioria das pessoas na terra, sobrou 8 almas, 8 pessoas. Era Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E aí o povo começou a se multiplicar novamente. E aí eles intentaram criar uma torre, né, muito alta, para quando viesse um dilúvio novamente, eles subissem e escapavam. Ou seja, eles estavam novamente desobedecendo a Deus, não acreditando e crendo em Deus, que tudo aquilo que tinha acontecido era pela desobediência. E Deus viu aquilo que eles estavam tentando fazer, aquela torre chamada Torre de Babel, ficou o nome conhecido como Torre de Babel. Deus desceu e confundiu ali as suas línguas, para que não entendessem uns aos outros. E aí dividiu as pessoas, e cada um foi para um lugar, aquelas que se entendiam mais ou menos, iam caminhando junto. E aí foi espalhando, Deus espalhou eles para toda a face da terra. Por isso que há diversas línguas. E é claramente, é fácil de entender isso. O cientista consegue, até certo limite, entender um pouco do DNA. E eles vão vendo que todos são irmãos, são parentes, são conhecidos. Mas nós cremos inteiramente na palavra de Deus. E aí, nós precisamos entender claramente algo. Esse vídeo aqui não é para querer entrar na mente daquelas pessoas que são racistas, para querer fazê-los mudar o seu pensamento ou a sua filosofia, a sua ideologia, a sua maldade, o seu pecado. Se bem que esse vídeo pode também fazer isso, entrar nessas pessoas e fazê-los mudar, porque eles sabem que eles vão perder muito. Imagina vocês, essas pessoas que morreram como racistas, como cruéis, como torturadores, porque não tinha ódio pela cor, pela raça. E se eles não se arrependeram, imagina o sofrimento que eles não estão tendo, que eles estão tendo lá no inferno, sofrendo, sendo torturados pelos demônios, pelo diabo, ou pelo local mesmo. Imagina só o sofrimento, porque nós sabemos que cor não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, o sangue que Ele derramou no duro madeiro da cruz do Calvário. E eu quero que vocês entendam algo, todos, sem exceção, tanto os que são oprimidos quanto os que são opressores, tanto os que são as vítimas do racismo quanto os que são os racistas. Todos nós, todos vocês são eternos. Essa carne aqui é só uma casa para nós vivermos aqui por um tempo. Mas o que nós fizermos por meio desse corpo, dessa carne, é que vai determinar a nossa morada eterna. Porque nós somos espírito e alma, é eterno. Você pode não acreditar, o problema é seu. Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui só para pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Agora, se você vai crer ou não, isso depende de você. E se Deus te convencerá, se Deus,
Se você crê nele, ele pode ter misericórdia. Mas isso não é meu papel de te convencer. Eu estou aqui só para falar a verdade. Quer você acredita, creia ou não. Isso não importa. Mas você crendo ou não, um dia você vai ter essa certeza. Quando você partir dessa terra, aí você terá certeza. Seria bom que você tivesse certeza antes disso acontecer. Porque depois que acontecer, não terá mais tempo. Você não terá mais escolha. O tempo da sua escolha é agora. O livre-arbítrio você tem agora. Para você fazer o que é certo. Para você deixar essa sua arrogância, essa sua prepotência, esse seu orgulho de achar que é melhor por conta de cor, por conta de posição, né? Porque nós sabemos que Deus fez como Ele quis, da forma como Ele quis. Então, nós sabemos que o orgulho leva à morte, leva ao pecado. Nós sabemos o que aconteceu com o diabo, o Lúcifer, o Satanás. Antes dele se tornar o diabo, ele era anjo de luz lá nos céus. Ele era querubim ungido para proteger. Então ele elevou-se por conta da sua formosura, né? E por conta da sua formosura ele se corrompeu. Ele achou que era, né? Era o tal, queria ser melhor do que todos, né? E queria ser como Deus, sentar no trono de Deus, né? Ele corrompeu-se. E aí ele foi lançado para a terra. E ele é o mesmo que coloca no seu coração esse sentimento de orgulho, de vaidade, de achar que é melhor do que os outros, não é nada. Ele vai te levar para lá também se você não se arrepender. Esse mesmo anjo que se corrompeu por causa da formosura, ele está te levando para o inferno também. E lá, é lá que ele quer te levar. E eu estou te falando isso aqui, eu não estou tentando te convencer, mas se você crer, você pode escapar de lá. Você pode escapar desse lugar. Porque o diabo ele já está condenado. O inferno onde que ele habita, onde que ele deveria habitar, porque ele quer ficar na face da terra aqui, enganando todo mundo, colocando esse sentimento de maldade, de ódio, esse sentimento que você sente pelo seu irmão, pelas pessoas, esse racismo, esse preconceito é ódio. É ódio, é o sentimento que o diabo tem, é o ódio. O ódio é o oposto do amor, né? O ódio é o sentimento do mal. O caminho é o mal. E o sentimento que trilha quem caminha no mal é o ódio. Então, quem coloca esse sentimento no seu coração é o diabo. E ele quer te levar para o inferno para morar com ele. E depois, como ele está condenado, ele quer te condenar também. E depois será lançado no lago de fogo, que é a condenação eterna. Então, abre o teu olho. Não estou aqui para te convencer, mas tudo bem se você crer, né? Mas o meu intuito aqui é de falar para as pessoas que são oprimidas. É de passar uma mensagem para você que está sofrendo racismo, preconceito. Você que está deixando esse sentimento de inferioridade entrar no seu coração. Esse sentimento de baixa autoestima te levar para baixo. Deixa disso. Levanta a sua cabeça. Erga-se. Você tem entendimento, você tem fé, você tem esperança. Você é um ser humano, você é uma alma, você é um espírito. Sabe? Você é um espírito, você pensa. É com o seu espírito, meu irmão, minha irmã. Você pensa, é com o seu espírito. É a parte espiritual que te faz pensar. Não é a sua origem humilde. Não é o seu pouco estudo que te faz inferior. Não é. Você não é inferior pela sua origem, pela sua posição social. Você é um espírito, você é grande. Você é uma excelência criada por Deus. Você precisa despertar, abrir a sua mente, o seu entendimento. A mente é o espírito. Então você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa sair desse seu complexo de inferioridade, dessa sua negação. Você precisa entender que você é um ser humano criado por Deus. Você é igual a todos. Você é igual a todos, sem distinção. Deus te fez assim. E Ele te ama. Você não precisa implorar pelo amor daquele que te nega,
que tem racismo, tem preconceito com você. Ele não ama nem ele próprio. Porque se ele amasse ele próprio, ele teria temor de Deus. Porque ele está fazendo contra ele mesmo, ele está lutando contra ele mesmo, ele está sabotando ele mesmo. Ele está indo para o inferno. A alma dele está sofrendo, gemendo. Porque o tempo está passando. E cada dia que passa ele está indo para o inferno. Se ele não se arrepender, é para lá que ele vai. E você, se você acordar, se você, mesmo sofrendo, você crê em Deus, começar a praticar o que é certo, praticar o que é bom, você morará nas mansões celestiais. Quando você sair desse corpo, que muitas das vezes é desprezado, é humilde, você não tem uma boa casa, não tem um bom carro, não tem roupas boas, talvez não tenha um bom estudo, mas você tem Deus. Você tem um espírito excelente dentro do seu coração, da sua alma. Você tem um espírito excelente. E Deus te ama tanto que Ele veio na terra, Ele veio à terra. Ele se tornou carne, homem, para te dar o exemplo de como você deve andar, de como você deve fazer para herdar as moradas eternas. Você morará em mansões celestiais. Você não terá mais fome, não terá mais dor, não terá mais sofrimento. Mas você não pode atentar contra a sua vida, sabe? Você pode lutar a favor do bem, a favor da verdade, a favor da justiça, e esperar que Deus te chame, né? Quando a sua hora chegar. Você tem que se amar. É só o amor que constrói. Então, levanta a sua cabeça. Você não é inferior a ninguém, como também não é melhor que ninguém. Você é igual, sabe? Então creia nisso, tenha fé. Você não precisa, como eu disse, implorar por piedade de ninguém. Você tem Deus que te ama. Você tem que, aquilo que você acredita, você tem que ir em frente. Vamos falar, você acredita na palavra de Deus, então vai em frente. Eu estou falando concernente à palavra de Deus. Vai em frente, se você acredita na justiça, vai em frente. Não é porque a pessoa não gosta de você que você vai recuar. Se as pessoas gostam de nós, que goste. Se não gosta, que deixe de gostar. E daí? Nós não precisamos de piedade de ninguém. Nós não precisamos de pena, melhor dizendo, de ninguém. Você está entendendo? Se não nos querem, Deus nos quer. Se não nos ama, Deus nos ama. Porque na verdade amar, eles não têm nem amor para eles mesmos. Porque se eles amassem, como eu disse, teria temor da palavra de Deus, mas não tem. Então não ama. E serão condenados se assim continuar e não se converter. Então, você que está sofrendo preconceito, racismo, você não é o primeiro e também não será o último. O nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Ele sendo o próprio Deus, ele foi desprezado, o desprezo. Mas mesmo assim, ele continuou na sua missão. Não é porque as pessoas o desprezavam, porque o seu povo o desprezava. Ele veio para o seu povo, que era o povo de Israel. E o povo de Israel o desprezou. Mas ele é o Deus de todo o universo. Por que eu estou falando Deus de Israel? Ele criou um povo, né, para ser exemplo para o mundo, para toda a humanidade. E através desse povo converter toda a humanidade. Mas esse povo procurou muitas coisas erradas, fez muitas coisas erradas que aborreceu o seu Deus. E Deus também muitas vezes irou com esse povo, né? Mas Deus ainda os ama. Eles vão se converter se for vontade. Porque Deus tem grandes promessas na vida deles. Nesse momento estão lá em guerra, guerreando, matando tanta gente, morrendo também. É uma guerra que, santo Deus, tem misericórdia, né? Então, mas Deus queria usar de um povo para pregar a verdade, o seu amor para a humanidade. E aí, esse povo, ele veio para esse povo e esse povo rejeitou. E aí ele espalhou o seu amor, fez toda a humanidade, os gentios que somos nós, da face da terra toda, né? Todos aqueles que crêem nele, se tornará seu povo, seu filho. Então você não é desprezado por Deus. Você pode ser desprezado pelos homens, como o seu Deus foi, né? Seu Senhor Jesus Cristo foi desprezado. Mas por conta do desprezo, você não deve recuar. Você deve se levantar e continuar. Você é inteligente. Você sabe que aquela pessoa está errada. Você sabe que aquela pessoa faz o que é errado, o que é mal. Então você tem que se preparar. Você tem que articular. Você tem que conversar, se unir
com as pessoas certas, com aqueles que caminham com seus pensamentos, de acordo com as suas verdades, com aquilo que vocês acreditam. Levanta-se, tenha fé, né? Não é o desprezo das pessoas que tenha que o fazer recuar ou parar. Nós sabemos que o desprezo é muito grande, mas pensa que eles são coitados também. Eles não são melhores, eles estão se sabotando. A gente tem que ter pena deles. Na verdade, a gente não tem que ter pena de ninguém, porque a gente deve ter a caridade. Porque eles também podem se arrepender assim como nós. E nós devemos clamar a misericórdia de Deus, tanto para nós quanto para eles. Porque nós também não queremos vê-los mal. Então, você que está sendo oprimido, sofrendo racismo, lembra que você é alguém. Se fortaleça, abra sua mente, comece a pensar. Pensa, conversa consigo mesmo, comece a entender as coisas. Não fica fantasiando nada, não, criando fantasias, ilusões, não. Pensa nas coisas como são, a realidade das coisas, como as coisas funcionam de fato, as leis que existem no universo, deixadas por Deus, sabe? É isso. Você tem que se desenvolver espiritualmente. Como? Abrindo a sua mente, crendo na palavra de Deus, crendo na verdade, crendo na justiça e praticando, trabalhando com afinco, com valor, com amor. É assim que se desenvolve. É assim que você cresce. É assim que você você alcança. Sabe? Porque você é espírito. Não é questão somente carnal, que é a mente não, carnal, não é não. É espírito. É o seu espírito que está pensando. Quando você sair desse corpo carnal, você também pensará, você saberá. Tudo que você pensa, tudo que você carrega, suas obras, você ainda terá na sua consciência. É o espírito, meu irmão e minha irmã. Você é grande. Você terá uma outra habitação eterna. E você precisa escolher aonde você vai morar. Se é o inferno, o lago de fogo, ou os céus na Nova Jerusalém. A escolha é você quem faz. E para esses que são racistas, para esses que são preconceituosos, acham que são melhores, não são, meu irmão. Vocês estão enganando a si mesmos. Eu não vou entrar nem em mérito aqui sobre outras coisas que já tem provado cientificamente que não são assim. E nem precisaria, porque para nós é a palavra de Deus que manda. Deus falou para nós, acabou, é a verdade. Para nós, o que Deus falou, está falado. E pronto, é assim. Então, se você quer se salvar também, deixa esse seu racismo, comece a entender com clareza, deixa esse ódio que o diabo plantou no seu coração para lá, porque caso contrário é para o inferno que você irá. Não é eu que estou te condenando não, mas se é pecado, a palavra de Deus é verdadeira. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele colherá. Estou falando isso aqui para te livrar do mal. Mas você tem o livre-arbítrio, você pode escolher. Eu só estou te dizendo que se você continuar assim, não acontecerá coisas boas. Deus ajuda que você se arrependa desse seu pecado. E você que vive nesse seu complexo de inferioridade, porque o racista é complexo de superioridade. E o que sofre o racismo está num complexo de inferioridade. Você não é um inferior a ninguém. Eu não estou falando que todos os que sofrem racismo sofrem desse complexo de inferioridade. Não. Tem pessoas que sofrem racismo que já estão bem estruturadas, estão bem preparadas, são bem resolvidas, que já têm uma estrutura muito boa, que isso nem se abate, nem o abate, né? Eu não estou falando para todos também não. Mas nós vemos também que muitos são abatidos e não se desenvolvem, nem socialmente, nem materialmente, nem espiritualmente, por conta desse preconceito, desse racismo. E lembre-se, a miséria gera tristeza. Gera sim. E a tristeza nós sabemos que gera o quê? A miséria.
É um ciclo vicioso. Então se alegra, meu irmão. Valoriza o que você tem. Você é valoroso para Deus, você tem valor para Deus. Valoriza-se. Tenha amor por si mesmo, se ame a sua cor, ame seus cabelos, ame seus olhos, seus braços, suas mãos, seu coração, sua mente, se ame. Ame-se, ame seu espírito, sua mente. Tenha amor por si mesmo. Se ame, rapaz. Não é que você vai ser egoísta, amantes de si mesmo. Não é isso não. Você precisa se amar, se valorizar. Não é que o desprezo dos outros vai fazer você se prejudicar, se destruir. Não, isso não. Sabe? Você tem força. Você pode se defender. Se defende com as armas da verdade, da justiça, do amor. Se une ao seu povo, meu irmão. Porque está escrito que aquele que não é contra nós é por nós. E aquele que com nós não ajunta, espalha. Então tenha fé. Espero que todos tenham entendido. Espero que todos de coração tenham entendido mesmo. E que Deus possa abençoar a vida de todos. Eu não desejo mal nem para aqueles que são racistas, para aqueles que são preconceituosos. Eu espero de coração que Deus possa abençoá-los. E agora que muitos podem estar sabendo que estão me ouvindo, possa Deus fazer uma transformação nas suas vidas. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, e só o seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém.